Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 127º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Juízes, capítulos 7 e 8, livro de Jó, capítulo 41, e o livro de Mateus, capítulo 12, versículos 1 a 21. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, ainda que nem saiba que está vivendo uma mentira. Cada um quer viver a sua verdade, melhor, vender a sua verdade. A Bíblia está cheia de promessas, mas ela será concretizada se você acreditar na palavra de Deus. Precisamos acreditar na palavra de Deus? É muito fácil crer quando as coisas estão cooperando, quando as promessas estão vindo. Alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar esta semente aqui, esta que está sendo semeada para a sua vida, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você e a sua família e os seus projetos. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia, estudar, orar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Portanto, lhe convido a repetir estas palavras junto comigo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra, pois ela nos faz gerar fé, traz a verdade e nos fortalece para o tempo da adversidade. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos para a leitura no livro de Juízes, capítulos 7 e 8. Gideão vence os midianitas. Então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Harode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais. Faça-os descer até as águas e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão:
com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele, no vale. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levante-se e ataque o arraial, porque o entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante Pura e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com o seu ajudante Pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia: tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus. Voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio, com uma tocha dentro dele, e disse-lhes: olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu na direção de Zererá até Bet-sita, até a divisa de Abel-meolá, perto de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Bet-bará. Assim todos os homens de Efraim foram convocados, e eles cortaram a passagem dos midianitas pelas águas do Jordão até Bet-bará. E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb no rochedo de Oreb e mataram Zeeb no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeeb a Gideão do outro lado do Jordão. A derrota final dos midianitas. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? E discutiram fortemente com ele. Porém, ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vocês?
Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de ele dizer isto, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam cansados, mas ainda perseguindo os inimigos, e disse aos homens de Sucote: por favor, deem alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém os chefes de Sucote disseram: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder para que demos pão ao exército que está com você? Então Gideão disse: por isso, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinheiros e outras plantas do deserto. Dali Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas esses de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcor com os seus exércitos, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente, pois 120.000 homens que puxavam da espada tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho dos nômades, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou aquele exército de surpresa. Zeba e Salmuna fugiram, mas Gideão os perseguiu. Ele prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e deixou todo aquele exército em pânico. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres, prendeu um moço de Sucote e lhe fez perguntas. E o moço deu por escrito o nome dos chefes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então Gideão foi falar com os homens de Sucote e lhes disse: vejam, aqui estão Zeba e Salmuna, a respeito dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder para que demos pão aos seus homens cansados? E prendeu os anciãos da cidade. Pegou espinheiros e outras plantas do deserto e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Salmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: como você, assim eram eles. Cada um se parecia com um filho de rei. Gideão disse: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se vocês o tivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. E disse a Jéter, seu primogênito: levante-se e mate-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque teve medo, pois ainda era jovem. Então Zeba e Salmuna disseram: venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Gideão foi, matou Zeba e Salmuna e pegou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos deles. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domine sobre nós tanto você como o seu filho e o filho de seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Porém Gibeão lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. E Gideão continuou: mas quero fazer um pedido, que cada um de vocês me dê as argolas do seu despojo. É que os midianitas tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então eles responderam: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles colocou ali uma argola do seu despojo.
O peso das argolas de ouro que pediu foi de uns 20 quilos de ouro, sem contar os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis dos midianitas usavam, e sem contar os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Disso, Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali, adorando essa estola. E isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Assim os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. A morte de Gideão. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e ficou morando em sua casa. Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Ofra, cidade da família de Abiezer. Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. Também não usaram de bondade com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Amém. Compreendendo o capítulo 7 do livro de Juízes, exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Deus revelou a Gideão por que estava diminuindo o tamanho de suas tropas. Ele não queria que os soldados se sentissem orgulhosos por ter derrotado os midianitas. Conquistamos vitórias pela fé, e isso traz glória a Deus. As pessoas que vivem pela fé conhecem cada vez mais as próprias fraquezas e sua dependência de Deus. O orgulho depois da batalha usurpa a glória de Deus. E o medo durante a luta rouba a coragem e a força dos soldados do Senhor. O medo tem a propensão de se espalhar, e um soldado covarde pode causar mais dano do que um exército inteiro de soldados inimigos. Medo e fé não podem conviver muito tempo no mesmo coração. Exposição bíblica dos versículos 4 a 8. Deus fez os 10.000 homens que permaneceram com Gideão passar por um segundo teste ao atravessar as águas do rio. Nunca sabemos quando Deus está nos provando através de alguma experiência comum da vida. Seria prudente não atribuirmos ao texto alguma suposta ligação espiritual importante que Deus nunca pôs nele. Talvez o Senhor tenha escolhido este método de triagem apenas porque era simples. Despretensioso, nenhum soldado sabia que estava sendo testado e fácil de ser aplicado. Compreendendo o versículo 9, como deveríamos ser gratos porque Deus nos entende e não nos condena por termos dúvidas ou medo. Ele continua a nos dar sabedoria e não nos repreende quando continuamos a pedir. Tiago 1, versículo 5. Nosso maravilhoso sumo sacerdote no céu compreende nossas fraquezas. Hebreus 4, versículos 14 a 16. E continua a nos dar mais graça. Tiago 4, versículo 6. Sim, o Senhor sabe que somos apenas pó. Salmos 103, versículo 14. E carne. Salmos 78, versículo 39. Exposição bíblica dos versículos 13 a 14. Não devemos concluir com base nos exemplos bíblicos que este é o método normal usado pelo Senhor para se comunicar com o povo ou que devemos buscar hoje sua direção em nossos sonhos. Os sonhos podem induzir ao erro. Jeremias 23, versículo 32. E sem a instrução divina, não podemos saber a interpretação correta. Zacarias
10, versículo 2. A melhor maneira de obter a direção do Senhor é por meio da palavra de Deus, da oração e da sensibilidade ao Espírito Santo enquanto observamos as circunstâncias. Compreendendo o versículo 15, fé é algo mais do que simplesmente confiar em Deus. Também significa buscar o Senhor e querer agradá-lo. Não confiamos em Deus apenas na expectativa de que faça coisas por nós. Confiamos nele porque seu coração se alegra quando seus filhos o buscam. Os cristãos que acreditam nas promessas de Deus e o veem realizar coisas grandes são humildes para saber que o Criador do universo se preocupa com eles e está ao seu lado. Eles não reivindicam mérito em sua fé, nem honra em suas vitórias. Toda a glória vai para o Senhor porque Ele fez tudo. Quem entristece o Senhor e faz dele um mentiroso é aquele que não crê. 1 João capítulo 5, versículo 10. Exposição bíblica dos versículos 17 a 25. A igreja hoje pode aprender com este evento a ser incentivada por ele. Deus não precisa de multidões para cumprir seus propósitos, tampouco de líderes talentosos. Gideão e seus 300 homens estavam à disposição para serem usados por Deus, e ele lhes permitiu vencer o inimigo e trazer paz à terra. Quando a igreja começa a depender de grandeza, grandes edifícios, grandes multidões, grandes orçamentos, então a fé está sendo mal usada e Deus não pode dar a sua bênção. Quando os líderes dependem de sua educação, habilidade e experiência em vez de Deus, então o Senhor os abandona e procura um Gideão. O importante é que estejamos à disposição para que Deus nos use como lhe aprouver. Não somos capazes de entender totalmente seus planos, mas podemos confiar plenamente em suas promessas. Nossa fé nele traz vitória. E eu encerro a compreensão do livro de Gênesis, capítulo 7. Trago, compreendendo o versículo 17, Gideão era o exemplo a ser seguido por eles. Observe-me, façam o que eu fizer. Gideão havia chegado muito longe desde o dia em que Deus o encontrou escondido no tanque de prensar uvas. Ele não mais fez estas perguntas. Se, por que, onde? Conforme capítulo 6, versículo 13. Ele não precisava mais de sinais. Em vez disso, ele confiantemente deu ordens aos seus homens, sabendo que o Senhor lhe daria a vitória. Compreendendo o capítulo 8 do livro de Juízes, exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Efraim era uma tribo orgulhosa. Se Gideão a tivesse incluído no primeiro ataque contra Midian, teria ofendido a bravura de seus homens quando dissessem aos medrosos que fossem para casa. E os voluntários não teriam aceitado sua atitude de reduzir as tropas a apenas 300 soldados. Se Gideão tivesse chamado os efraimitas e depois mandado a maioria deles de volta para casa, eles teriam criado um enorme problema antes da batalha. Muito pior do que o que criaram depois. Efraim estava por perto para ajudar nas operações de extermínio, e isso era o que realmente importava. Aquela tribo, no entanto, perdeu a oportunidade de obter valiosos despojos de guerra de mais de 100 mil soldados. E pode ser que isso tenha irritado seus membros. Exposição bíblica dos versículos 4 a 7. Quando os israelitas atravessaram sua terra no êxodo do Egito, os amonitas e moabitas, parentes dos israelitas por intermédio de Ló, não os ajudaram com comida e água, por causa da falta de hospitalidade desses povos. Deus declarou guerra contra eles. Deuteronômio 23, versículos 3 a 6. Hospitalidade é uma das leis básicas do Oriente,
E o costume exige que as pessoas supram as necessidades não só dos parentes, como até de estrangeiros. A hospitalidade também era um importante ministério na igreja primitiva. Em tempos de perseguição, muitos cristãos fugiam e não havia hotéis onde pudessem ficar. Conforme Romanos 12, versículo 13, 1 Timóteo 5, versículo 10, Hebreus 13, versículo 2 e 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Na verdade, ajudar um faminto ou um irmão necessitado é uma oportunidade de servir ao Senhor Jesus. Conforme Mateus 25, versículos 34 a 40. Exposição bíblica dos versículos 7 a 9. Porque Gideão não mostrou ao povo de Sucote e Peniel a mesma bondade que demonstrou aos efraimitas e simplesmente perdoou suas ofensas? Primeiro, as transgressões deles eram diferentes. A arrogância de Efraim não era nada comparada à rebelião de Sucote e de Peniel. Efraim estava protegendo seu orgulho como tribo, um pecado, mas não muito grave, enquanto Sucote e Peniel estavam se rebelando contra o líder escolhido por Deus e, ao mesmo tempo, ajudando o inimigo. Os líderes devem ter discernimento, do contrário, irão tomar decisões erradas enquanto lidam com situações diferentes. Insultos pessoais são uma coisa, mas rebelião contra o Senhor e seu povo é algo bem diferente. Exposição bíblica dos versículos 18 a 21. De acordo com a lei mosaica, a família deveria punir crimes como este, matando os responsáveis pelo assassinato. Não havia um sistema policial na terra e esperava-se que cada família localizasse e punisse aqueles que haviam matado seus parentes, desde que o réu fosse culpado. No caso de Ziba e Zalmuna, os culpados não eram apenas assassinos, mas também inimigos de Israel. Exposição bíblica dos versículos 22 a 23. O pedido dos israelitas foi uma confissão de descrença, pois, como Gideão, fez questão de lembrá-los. Deus era o rei deles. Gideão rejeitou a oferta generosa simplesmente por motivos teológicos. Ele não tomaria o lugar do Senhor Deus. No entanto, depois de rejeitar o trono, ele viveu como um rei. Os versículos 29 a 32 descrevem o estilo de vida de um monarca, não o de um juiz ou oficial do exército aposentado. Gideão também parece ter assumido funções sacerdotais, pois ele fez seu manto sacerdotal e, provavelmente, o considerou em favor do povo. Compreendendo o versículo 27, neste momento o homem de fé levou o povo à idolatria, pois Gideão fez uma estola sacerdotal e o povo prostituiu-se com ele. Isso significava que os israelitas deixaram de render sua verdadeira devoção ao Senhor e usaram o manto como um ídolo. Nas Escrituras, a idolatria é considerada uma forma de prostituição. O manto sacerdotal, que normalmente era usado na adoração, tornou-se uma cilada para Gideão e o povo, conforme Salmos 106, versículo 36. E eu encerro a compreensão do capítulo 8 do livro de Juízes, trago o versículo 29. Comparemos Abrão e Gideão nas decisões que eles tomaram depois de suas respectivas vitórias. Gênesis 14. Abrão não tomou nada para si, mas cuidou para que os outros recebessem sua parte dos despojos. Gênesis 14, versículos 22 a 24. Particularmente, recusou-se a tomar qualquer coisa do rei pagão de Sodoma. Gênesis 14, versículos 17 e 21. Em vez disso, Abrão se associou a Melquisedeque, rei de Salém, um símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 7 e 8. E em tudo o que disse e fez, Abrão deu glória ao Senhor do céu e da terra. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 41. Quem é capaz de enfrentar o monstro Leviatã?
Você é capaz de pescar o monstro Leviatã com um anzol e prender a sua língua com uma corda? Você consegue passar uma vara de junco pelo nariz dele? Ou furar o queixo dele com um gancho? Por acaso ele lhe fará muitas súplicas? Ou lhe falará palavras brandas? Será que ele fará um acordo com você para que seja seu escravo para sempre? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Irá prendê-lo com uma corda para dá-lo às suas meninas? Será que os seus sócios o colocarão à venda? Ou irão reparti-lo entre os negociantes? Você consegue encher de arpões a pele dele? Ou cravar fisgas de pesca na sua cabeça? Ponha a mão sobre ele. Você se lembrará da luta e nunca mais repetirá o gesto. Eis que a gente se engana na esperança que tem. Não é fato que alguém cairá por terra só em vê-lo. Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem então será capaz de se erguer diante de mim? Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito das pernas do Leviatã, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem poderá tirar a capa do seu dorso, ou lhe penetrará a dupla couraça? Quem abriria as portas de sua boca? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada como por um selo que as ajusta. A tal ponto uma se junta à outra que entre elas não passa nem o ar. Elas se ligam umas às outras, aderem entre si e não podem ser separadas. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz e os seus olhos são como os raios do amanhecer. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela, das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente sobre juncos em chama. O sopro dele acende o carvão, da sua boca saem chamas, no seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O coração dele é duro como uma pedra, firme como a pedra inferior de um moinho. Quando ele se levanta, os valentes tremem. Quando ele irrompe, ficam como que fora de si. Se o golpe de espada o alcança, isso não tem efeito algum, e o mesmo vale para a lança, o dardo ou a flecha. Para ele o ferro é como palha, e o cobre como pau podre. As flechas não o fazem fugir. Para ele, as pedras das fundas se transformam em palha. Os porretes são para ele como talos de capim. Quando agitam a lança, ele dá risada. Debaixo do ventre, ele tem escamas pontiagudas. Arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar. Leva as profundezas a ferver como panela, torna o mar como caldeira de unguento. Deixa atrás de si um sulco luminoso, como se o abismo tivesse uma cabeleira branca. Na terra não há ninguém como ele, pois foi feito para nunca ter medo. O Leviatã olha com desprezo tudo o que é alto. É rei sobre todos os orgulhosos. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 41, a palavra Leviatã é a transliteração de uma palavra hebraica cuja raiz significa torcer, retorcer. As pessoas usavam essa palavra para descrever os monstros marinhos que, acreditavam-se, viviam no Mediterrâneo. Salmos 104, versículos 25 a 26 pode referir-se a baleias ou golfinhos. Os judeus usavam o mesmo termo para descrever seus inimigos. Isaías 27, versículo 1, especialmente o Egito. Salmos 74, versículos 13 e 14. Apocalipse 12, versículo 9, refere-se a Satanás como a antiga serpente.
Na mitologia, o Leviatã era um monstro de muitas cabeças que governava as águas e não temia ser humano algum. Compreendendo o versículo 1, você não pode ter um Leviatã como animal de estimação, por mais amável que o animal pareça ser. Versículos 3 a 5. E os comerciantes não vão querer comprá-lo de você. Versículo 6. Se você tentar destrar esse monstro, rapidamente desistirá e nunca mais tentará fazer isso. Versículos 8 e 9. Deus chegou a uma conclusão prática, perguntando de fato: se você não consegue enfrentar o crocodilo, como será capaz de se colocar diante de mim? Versículos 10 e 11. Exposição bíblica dos versículos 12 a 24, Deus fez uma descrição poética dos membros poderosos. Dentes terríveis, mandíbulas fortes e capa externa inexpugnável desta grande criatura. Versículos 12 a 17. Quando o crocodilo agita o rio e sopra a água, o sol se reflete no vapor e é como se saísse fogo e fumaça da boca de um dragão. Versículos 18 a 21. A couraça da criatura é tão forte que ela pode ir a qualquer lugar sem medo. Versículos 22 a 24. E eu encerro a compreensão do capítulo 41 do livro de Jó com a exposição bíblica dos versículos 25 a 34. O capítulo termina com uma descrição da raiva e da coragem do Leviatã. As pessoas fogem dele com medo, versículo 25, mas ele não foge delas. Nos versículos 26 a 29, Deus citou 8 armas diferentes que fazem o Leviatã rir e tratá-las como pedaços de palha ou madeira podre. Uma vez que essa criatura não teme nada à sua volta, então ela não teme nada que seja por baixo, pois sua parte inferior é protegida com uma capa que parece feita de pedaços afiados de argila. Versículo 30. A criatura não teme inimigo algum na terra ou na água. Versículos 31 e 32. Pois ela a faz espumar como os ingredientes na batedeira do farmacêutico. E quando esse monstro atravessa nadando na água, o rastro parece com os cabelos brancos de um homem velho. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 12, versículos 1 a 21. Jesus é Senhor do sábado. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: Olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O homem da mão ressequida. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra.
Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. O servo escolhido de Deus. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 12, dos versículos 1 a 21. Jesus intencionalmente violou as tradições sabáticas em várias ocasiões. Ele ensinou às pessoas que simplesmente leis externas jamais poderiam salvá-las ou santificá-las. A verdadeira justiça tinha de vir do coração. A palavra hebraica sabat significa repouso ou descanso, o que explica o motivo pelo qual o Messias apresentou esses conflitos referentes ao sábado neste momento. Jesus oferece descanso a todos os que virem a Ele. Não encontraremos descanso em meras observâncias religiosas. Exposição bíblica dos versículos 3 a 7. Em seu argumento, Jesus recorreu a um rei, versículos 3 e 4, aos sacerdotes, versículos 5 a 6, e a um profeta, versículo 7. Jesus recorreu ao profeta, sacerdote e rei, porque ele é profeta, sacerdote e rei. Observe também as 3 declarações em que ele diz ser maior. Como sacerdote, ele é maior do que o templo, versículo 6. Como profeta, ele é maior do que Jonas, versículo 41. E como rei, ele é maior do que Salomão, versículo 42. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus, capítulo 12, versículos 1 a 21, com a exposição bíblica dos versículos 8 a 13. Ao declarar-se Senhor do sábado, versículo 8, Jesus estava, na verdade, afirmando igualdade com Deus, pois o Senhor estabelecera o sábado. Gênesis 2, versículos 1 a 3. Jesus, então, provou esta afirmação ao curar um homem com a mão atrofiada. Infelizmente, os líderes religiosos usaram aquele homem e sua deficiência como arma para lutar contra Jesus. Mas Jesus não teve medo de suas ameaças. Não fazer o bem no dia de sábado ou em qualquer outro dia seria o mesmo que fazer o mal. O Filho de Deus argumentou que, se um fazendeiro podia cuidar de seus animais no sábado, não deveríamos então nós cuidar de uma pessoa feita à imagem de Deus? Fica aqui a pergunta para reflexão. As palavras de hoje foram semeadas em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba essas palavras em nome de Jesus.